hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por diversos vírus, como os da hepatite A, B, C, D e E. Esses vírus são transmitidos principalmente por contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas ou seringas contaminadas, além de outras formas de contágio. As hepatites virais representam um sério problema de saúde pública, afetando milhões de pessoas em todo o mundo e podendo levar a complicações graves, como cirrose ou câncer de fígado. A hepatite A é a forma mais comum de hepatite viral e geralmente é transmitida através do consumo de alimentos ou água contaminados. Já a hepatite B e C são as formas mais preocupantes da hepatite viral, pois frequentemente se tornam crônicas e podem levar a complicações a longo prazo. Mas como prevenir? As vacinas são eficazes? O mais importante é se informar para se prevenir e se cuidar. Para mais informações, fique no Bendita Hora. Minha gente, tá vendo? Quantas informações importantes, né? Saber mais sobre o nosso corpo humano e saber mais sobre as possíveis doenças. E essa daí é chamada uma das clássicas doenças também, que a população, muita gente tem, principalmente acho que a hepatite A, não é? Mas e esta B, essa C e assim por diante? Vamos entender melhor? Será que ela tem cura, tem tratamento? Como diagnosticá-la? Por isso, eu tenho aqui a alegria de receber aqui o Dr. André, que ele é médico e professor adjunto da Unifesp. Dr. André, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Bendita Hora. Obrigado, Padre Marco, muito obrigado pelo convite e parabenizar você, o programa Bendita Hora e a produção de trazer um tema tão importante que eu tenho certeza que nós vamos contribuir para os nossos telespectadores com as informações que a gente vai estar conversando. Porque realmente, como você levantou já, essa situação é muitas vezes silenciosa. Nós precisamos realmente estar atentos aos cuidados do dia a dia e também a fazer alguns diagnósticos precoces aí, que são relativamente fáceis de serem realizados. De ser feitos. Doutor André, é isso mesmo. O nosso tempo ele é curtinho, mas eu acho que é bem bacana a gente dar uma explanada aqui sobre algumas coisas bem importantes sobre essa doença. Acho que a primeira pergunta seria, toda inflamação do fígado, é uma dúvida, toda inflamação no fígado, por exemplo, eu tenho, e acho que boa parte da população, gordura no fígado. Agora mesmo fui ver nos meus exames, consta ainda, eu preciso cuidar disso aí. Toda inflamação no fígado pode ser um tipo de hepatite, doutor? Conceitualmente, sim. Tá. O termo IT em medicina, ele conceitua uma inflamação de um órgão. Então, uma otite é a inflamação do ouvido, uma faringite é a inflamação da faringe. A hepatite não é diferente. Então, é uma resposta a uma agressão que o órgão faz inflamando e tentando conter essa agressão. Essa agressão pode ser de diversas maneiras mesmo, como você comentou. A viral é o mais comum, mas também a alcoólica é uma situação muito frequente, em que nós precisamos fazer até transplante de fígado também, porque pode virar cirrose, assim como a hepatite viral pode virar cirrose, principalmente a hepatite B e a hepatite C. E a gordura hoje é o tema da vez. Então, realmente, em termos populacionais, é muito comum o sobrepeso, e com o sobrepeso você tem o acúmulo de gordura na parte da barriguinha, na parte do quadril, mas também dentro do fígado. Dentro do fígado. E essa gordura, ela pode ou não causar inflamação. Então, o acompanhamento é importante para a gente ver até que ponto essa gordura está agredindo o fígado ou não. Se é uma gordurinha leve, que está presente, mas sem sinais inflamatórios do fígado, que nós identificamos com exames laboratoriais, exames de sangue, é mais tranquilo de você tratar, não precisa ter um estresse muito grande de querer perder essa gordura rapidamente. Perfeito. Mas se a gordura é acompanhada de sinais inflamatórios, que nós chamamos de enzimas hepáticas elevadas, aí sim é uma situação que nos preocupa mais. E aí, alguma orientação de dieta, exercício e até medicamentos
podem ajudar a eliminar. Doutor André, aquelas pessoas, por exemplo, o Paulinho deu o exemplo da mãe dele, mas a minha mãe também, ela teve, há muitos anos atrás, ela teve um tipo de hepatite, o senhor vai dizer, que ela realmente começou a ficar com a pele amarela, os olhos ficaram amarelos, e realmente o médico na época pediu para que ela ficasse afastada de um cômodo da nossa casa e tudo tinha que ser lavado. Esse tipo de hepatite que algumas pessoas como ela teve, como que ela é chamada e por que isso pode ocorrer, doutor? Muito bem. Essa é uma das hepatites mais frequentes, que nós chamamos mais prevalentes, que é a hepatite do contágio pela via oral, a transmissão oral, que é a hepatite A. O vírus da hepatite A, ele é um vírus endêmico, ele está presente no dia a dia, mas ele é passado de pessoa para pessoa através desse contato, dividir um copo, dividir um talher mal lavado, então por isso esse cuidado todo. Então nós já tínhamos esse conhecimento da hepatite A. Então esse cuidado muitas vezes é suficiente para que não tenha essa contaminação cruzada entre as pessoas. Mas a pessoa pega num barzinho, num lugar em que ele compartilhou algum utensílio e acaba se contaminando. Que coisa, hein? Então a orientação é não compartilhar o que é seu, o que é do colega e fica mais fácil. Perfeito. Também a relação entre as pessoas pode trazer um contágio, né? Uma transmissão por um beijo, isso pode ser também transmitido. Perfeito. E é importante ressaltar que a hepatite A ela não cronifica. Esse cuidado tem que ser feito, mas depois que passa a inflamação do fígado, que pode levar à icterícia, que é esse amarelão das escleras e da pele, né? Ele regride e o fígado volta ao normal. Tá. Mas a pessoa não fica com consequências desse tipo de hepatite? Na hepatite A, não. Mas na B e C, a gente tem que conversar. Tem que conversar. Tá. As crianças, eu acho que é importante entender isso. O índice de hepatite, a gente ouve falar mais, pelo menos no nosso conhecimento, com adultos. Uma criança também, ela está propícia a ter esses tipos. O senhor explicou que é um tipo de inflamação, mas uma hepatite mais agressiva, numa criança, isso também é possível, doutor? Com a mesma facilidade do que um adulto? Sim, não só é possível, como é mais preocupante quando uma criança menor de 10 anos tem, por exemplo, a hepatite A. A gente está conversando da hepatite A de uma maneira tranquila, porque 95% das vezes a hepatite A tem uma resolução sem maiores gravidades. Sim. Mas, em até 5% das vezes, pode ter uma inflamação mais importante, a gente chama de hepatite aguda grave, e essa hepatite aguda grave leva à hospitalização e também pode levar ao que a gente chama de hepatite fulminante, que é uma lesão gravíssima do fígado, e que se o paciente, a criança ou o adulto com hepatite A, não fizer o transplante em alguns dias, esse paciente vai vir a falecer. Perfeito. Então, hoje nós temos uma legislação no Brasil que identifica esse tipo de situação e favorece com que o paciente, no caso a criança, tenha prioridade para receber um doador para salvar a vida dela. Que coisa, hein, gente? Tá vendo? Olha só como é importante o doutor André aqui esclarecendo dúvidas importantíssimas, né? Daqui a pouquinho, doutor, eu vou fazer um merchan aqui, mas daqui a pouquinho eu gostaria, até que por uma curiosidade da população também, se a hepatite, por exemplo, tem essas diferenças entre elas, A, B, C, se a pessoa tem alguma percepção que isso já está mudando alguma coisa nela para procurar. Ela é silenciosa, às vezes você não sabe que você tem, e você tem, é somente pelos exames, é isso que daqui a pouco ele vai explicar. Ou algum tipo de hepatite já dá para ser diagnosticada sem fazer exames. Tudo isso o doutor vai explicar para que esclarecer melhor para você. Doutor, a hepatite, a gente pode perceber que tem ou está tendo? É possível notar isso ou normalmente ela é sempre silenciosa e é só através de exames por laboratórios que a gente descobre ela?
Perfeito, padre. Essa informação também é muito importante. Tá. Existem basicamente 3 situações: a hepatite aguda, a hepatite subaguda e a hepatite crônica. Quando nós temos uma hepatite aguda, essa característica da icterícia, da fraqueza, mal-estar, ele vem com bastante força. São sintomas muito evidentes. A subaguda é intermediária, dependendo do prazo da subaguda. Entendendo que a aguda seria 7 dias, 14 dias, um processo realmente rápido, que a coisa inflama. Já na hepatite crônica, ela vai destruindo o fígado devagarinho, fazendo uma fibrose progressiva, e essa fibrose vai se transformar numa cirrose lá na frente. Meu Deus. E aí os sintomas vão vir com mais força. Aquela barriga d'água, Meu Deus. a eventual icterícia, ela é progressiva, devagarinho, muitas vezes o paciente demora para notar, porque ela vai devagarinho. Edema das pernas, alteração das unhas, do cabelo, dos pelos ao redor do corpo. Então é uma degeneração da usina do nosso corpo, que é o fígado. Entendi. Então por isso, da importância da gente estar conversando sobre hepatite. Porque a hepatite crônica realmente ela não se mostra e ela vai aparecer depois de 20, 30 anos. Tá. Posso contar uma curiosidade? Claro, por favor. Quando eu me formei em 1993, nós tínhamos uma hepatite que era chamada de hepatite não A, não B. Isso há 30 anos atrás. Com os estudos para identificar o vírus da imunodeficiência adquirida, o vírus da AIDS, foi possível sinalizar e identificar o vírus da hepatite não A, não B, que hoje a gente chama de vírus da hepatite C. De hepatite C. Então, o que acontecia? Sim. Nós íamos para um hospital por um problema de saúde e precisava tomar sangue, e nós recebíamos um sangue que não era procurado para ver se naquele sangue do doador tinha o vírus C, porque o vírus C não era conhecido. Entendo. Então, muitas pessoas adquiriram o vírus C em transfusão de sangue nas décadas passadas, Certo. e hoje estão desenvolvendo a cirrose, porque a hepatite C demora 20, 30 anos para, a gente chama de cirrotizar o fígado. A hepatite também pode levar, o senhor falou a cirrose, mas ela pode levar também a um câncer, doutor? Pode, está dentro desse contexto. Né? O processo inflamatório, ele estimula a degeneração celular e a replicação celular. Numa dessas milhares de replicações, pode ter um erro genético e aparece, é muito mais frequente, é de 8 a 20 vezes mais frequente aparecer um carcinoma hepatocelular, ou seja, o tumor de fígado, num fígado que tem inflamação crônica, do que numa população normal. Os tratamentos para esse tipo de hepatite, claro, o senhor explicou muito bem, existem alguns tipos de hepatite, e isso vai depender da gravidade, mas existem tratamentos para isso, são vacinas, que tipos que é utilizado dentro da medicina, doutor? Perfeito. São eficazes também? Sim, uma das grandes revoluções da medicina foi o tratamento das hepatites nos últimos 10 anos. Poxa, que bacana. Isso também Bom não saber é uma isso, né? informação que está muito bem estabelecida. Sim. Mas existem novos medicamentos que são tomados por via oral que curam 95% das hepatites do tipo B e C. Puxa. São essas hepatites que levam à cirrose. Mais uma vez, por isso que nós precisamos identificar a presença desse vírus e tratar antes que vire uma cirrose. E realmente esses remédios têm mínimos efeitos colaterais, ao contrário dos medicamentos que nós tínhamos há 7, 8 anos atrás. Uma coisa recente. Sim, sim. Foi um avanço importante. Hoje nós conseguimos resultados realmente fantásticos e os pacientes foram curados. Zera a presença de vírus da hepatite C no sangue desse paciente. Gente, olha só que informação importantíssima o doutor André está trazendo para a gente sobre a evolução da medicina, que infelizmente ela é pouco divulgada, e uma das áreas é exatamente na área da hepatite, que é essa doença que teve grande evolução, né, doutor? Muito grande. Que coisa maravilhosa, puxa vida, é bom saber. E aqui, ó, a gente já está entendendo também
As pessoas às vezes podem ter alguma dúvida, doutor André, se a cirrose poderia acontecer por pessoas que usam um índice muito grande de álcool. Mas não, o senhor já explicou que dependendo da doença mal curada, que demorou muito para ver, etc., ela pode se tornar uma cirrose independente da pessoa ser uma consumidora do álcool, né? Exatamente. A cirrose nada mais é do que a destruição do fígado pela cicatrização contínua. Sim. Então, o fígado é um órgão muito interessante, ele tem uma arquitetura própria, que a hora que você começa a ter prejuízo dessa arquitetura, ele começa a sofrer cada vez mais, independente da agressão que causou esse princípio de lesão à arquitetura da arquitetura. Poxa, que fantástico. Né? Doutor, e essa esteatose hepática, ela pode se tornar uma hepatite? A gente colocou logo no começo. E como tratar essa... Eu tenho, né, a esteatose hepática e muitas pessoas têm. Como a gente pode tratar para que isso... Claro, uma boa alimentação, a gente já sabe, exercícios físicos, mas existe também algum tipo de medicação que convém para quem tem um grau um pouco mais elevado dessa gordura no fígado para não gerar uma hepatite? De uma maneira mais grave? Não, existem medicamentos, Tá. mas é o que eu sempre digo para os meus pacientes. Não adianta você tomar muito remédio e manter uma rotina desfavorável para o seu organismo. Sim, Então, o que eu reforço mais é realmente focar numa dieta com baixa caloria, atividade física por mais de 45 minutos, porque eu preciso tirar a gordura do fígado. Então, para eu mobilizar essa gordura, o exercício tem que ser um exercício aeróbico, um exercício um pouco mais prolongado, na qual, para recuperar a glicemia... Ou andar ou correr. Uma caminhada de 45 minutos, 1 hora, Todos ou correr dias, se 40 a possível. 45 minutos. Tá. Né? Quanto maior a frequência, melhor para o organismo. Tá. Né? Dentro da sua possibilidade, do ponto de vista de atividade. Sim. Então, eu sempre priorizo esse tipo de orientação. Os medicamentos ajudam. Então, hoje nós temos medicamentos que favorecem a eliminação da própria glicose na urina. Isso faz com que você tenha um controle melhor da glicemia. E aí, dependendo do processo, você ajudaria o fígado a estar tirando essa gordura e colocando glicose no sangue. Alguns medicamentos já muito conhecidos para diminuir colesterol. Muitas vezes esses pacientes têm também colesterol muito alto junto com essa situação do sobrepeso. Então, também o cuidado com o colesterol acaba ajudando. Então, é um trabalho muitas vezes até multidisciplinar. Você não trata sozinho. Perfeito. Doutor, nós temos aqui uma pergunta na tela, que é a Marilta, que ela é lá do sul do país. Aliás, a Marilta é uma pessoa muito engajada aqui na Rede Vida. Ela pergunta assim, quem teve hepatite uma vez, mesmo fazendo tempo já, pode doar sangue, doutor? Marilta, muito obrigado pela sua pergunta. Realmente é importantíssima essa informação. Primeiro, porque nós precisamos sempre de doador de sangue. Nós estamos sempre precisando de bons doadores. E como é que nós tornamos um bom doador tendo hepatite? Se foi hepatite A, a hepatite A lá atrás, ela provavelmente já não existe mais o vírus da hepatite A. Perfeito. Então, é uma situação ok. Em relação à hepatite B e hepatite C, pode ser que ainda tenha vírus circulante. E, teoricamente, não seriam bons doadores. Sim. O que é feito em todo o banco de sangue? É colhido exame de sorologia dessas hepatites e de outras doenças infecto-contagiosas também, como o próprio HIV. Certo. Então, nessa situação, eu aconselho procurar um médico, porque é importante saber se ainda tem a presença do vírus. Então, se ela teve hepatite B ou hepatite C, é importante ela fazer os exames que identificam se ainda há vírus presente no sangue dela. Se não existir esse vírus no sangue mais, se ela fez um desses tratamentos modernos e zerou a sorologia, Zerado já. está zerado, não vejo problema, ela pode ir doar sangue e com certeza o banco de sangue vai fazer uma rechecagem para ver se esse sangue tem ou não o vírus. Doutor André, eu penso como um paciente também, né, um brasileiro também, e como homem, nós sempre tivemos um horror de fazer exames.
e principalmente procurar médicos, né? A não ser quando você quer ser... Eu acho que até um próprio médico, eu já pensava, será que ele vai muito no médico? Eu não sei. Mas, doutor, eu acho que nós estamos vivendo uma época é muito importante de esclarecimento mundial, né? Eu acho que até a internet, tudo isso está nos ajudando. A medicina está sendo mais esclarecida. A importância de fazer com frequência exames médicos. Isso aí é fundamental, porque nós estamos vivendo essa era da prevenção. Então, o quanto antes você ter o hábito, né, doutor, de a gente poder fazer alguns exames, principalmente exames de sangue. E essas doenças, elas são próprias para serem diagnosticadas ou não através desses exames, né? Então, acho que seria legal o senhor também salientar a importância desses exames, talvez mais específico desse que vai fazer para o hepatite. Acho que seria muito bacana, né, doutor? A gente Perfeito, sublinhar isso aí, né? Perfeito. Acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que passar, né? Do paciente ter o conhecimento da hepatite, ok, mas o avanço hoje da medicina é muito alto. Sim. Nós temos condições de fazer muitos diagnósticos, mesmo precocemente, com os exames relativamente simples e de baixo custo. Então, uma ultrassonografia, ela tem um custo mais razoável e ela dá bastante informação para nós. Os exames de sangue são extremamente importantes. As mulheres têm que fazer a parte ginecológica, de mamografia, essa é uma prevenção muito importante também. Porque com esse avanço, na maioria das vezes que nós fazemos um diagnóstico precoce, nós conseguimos curar os pacientes independente da gravidade da situação. Perfeito. Então, existem doenças, por exemplo, da oncologia, que também tivemos um avanço enorme. Sim. A oncologia hoje representa um avanço significativo da medicina e com excelentes resultados. Mas quanto mais precoce ou fazer uma prevenção, é perfeito. Então, acho que tem que usar o médico como seu parceiro. Não procurar o médico numa situação em que a gravidade já se impôs. O cara já está complicado, fala, agora já não estou aguentando, vou procurar o médico. Essa situação, eu acho que é uma reaprendizagem da cultura, principalmente dos homens. Acho que por conta das mulheres sempre terem um acompanhamento ginecológico e terem sempre um cuidado maior com elas e com a família, eu acho que é mais tranquilo mesmo. Culturalmente, elas estão sempre perto dos médicos. Tem que aprender isso também, aprender isso com as mulheres. As mulheres também. Por isso que eu falo, a gente não vive sem as mulheres. Deus já fez a coisa certinha, né? Fez a mulher do lado do homem mesmo para colocar juízo na cabeça da gente. Doutor André, olha aqui, gente. Olha, tá muito feliz. Doutor André Ibrahim David, é isso? Ibrahim Davi. Ibrahim Davi, olha aí. Médico e professor adjunto da Unifesp. Gente, eu tô aqui muito feliz com os toques importantes que o doutor André nos deu. Doutor, eu agradeço imensamente a sua presença. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Quero te chamar a próxima vez para falar sobre outros assuntos também.